Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Breno Berdan, eu sou oficineiro de teatro pela Secultur, Secretaria de Cultura e Turismo de Paranaguá, e esse ano de 2020 nós estamos fazendo as oficinas nesse formato de oficinas online por conta do Covid-19 e da pandemia ocasionada por ele e isolamento social. Serão 50 minutos de vídeo aula todas as semanas, no meu caso é de teatro, mas nós temos oficinas também de outras linguagens como a dança, a música, as artes visuais, aqui no canal do Cultura na Rede. Então se inscrevam aqui no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos, e toda semana também vão ter 100 minutos de live monitoria, onde vocês poderão tirar as dúvidas com os professores sobre o conteúdo da semana ou das semanas anteriores. No meu caso, as lives monitorias ocorrem às sextas-feiras à tarde, às 15 horas. Quem quiser tirar dúvidas sobre o conteúdo comigo, é só entrar no meu canal, Breno Berdan, às sextas-feiras às 15 horas. Se inscrevam lá também para não perder nada do conteúdo das oficinas. Cada um dos professores usa uma plataforma diferente para fazer as lives monitorias, seja o YouTube, o Meet and Greet, o próprio Facebook, e vocês podem tirar dúvidas com eles nessas plataformas. Dando continuidade na aula anterior, na aula número 16, eu vou continuar falando sobre a história do teatro. Eu falei sobre a Idade Média, falei sobre o regime absolutista e dei o inicinho assim do Renascimento. E hoje eu vou dar continuidade nesse conteúdo. O Renascimento começou na Itália, no período que ainda não era uma nação unificada. Eram vários estados assim que eles eram individuais e que viviam em constante guerra, o que não atrapalhou o nascimento do Renascimento. Apesar de todas essas guerras internas da Itália e com outros países da Europa, nós podemos verificar desde o século XIII, nascimento do grande literário Dante, e no século XIV, com outros também autores como o Petrarca e o Boccaccio, uma grande obra literária. Podemos afirmar também que o Renascimento na Itália foi ainda maior quando se fala no conceito artístico do que o próprio literário. E então nós podemos destacar alguns artistas desse período, como Leonardo da Vinci, que nasceu no ano de 1452 e faleceu no ano de 1519. Além de um grande pintor, como ele é conhecido até hoje, ele também era escultor, engenheiro, filósofo, cientista, matemático, escultor, poeta. E é dele a afirmação que diz que a ciência ela necessita da experimentação e da observação. E é por isso que ele é considerado até hoje um dos precursores da ciência moderna. São de sua autoria as pinturas A Última Ceia e Gioconda, que é o retrato de Mona Lisa. O próximo nome eu vou ter que usar uma colinha aqui, porque é um nome meio difícil de pronunciar, porque eu não sou fluente em italiano. Tá. O outro é Miguel Ângelo Buonarroti, que nasceu no ano de 1475 e faleceu no ano de 1564. Ele é um grande pintor, escultor e arquiteto florentino. Fez a decoração da Capela Sistina no Vaticano com seus afrescos. Suas principais esculturas são Davi, Moisés e a Pietà. Construiu também a cúpula da Catedral de São Pedro, isso em Roma. E como os grandes artistas da época, ele também era um artista múltiplo, sendo poeta, escultor e músico, sendo também poeta e cientista. Rafael Sanzio nasceu em 1453
e faleceu no ano de 1520. Natural de Urbino, foi um dos grandes artistas da sua época e considerado um dos maiores nomes da pintura renascentista. Pintou madonas, retratos, virgens e várias cenas religiosas durante a sua carreira. Deixou nas paredes do Vaticano a sua arte em afrescos, onde ele demonstrava Platão e Aristóteles cercado de discípulos. Isso na Sala da Assinatura. Tiziano nasceu no ano de 1477 e faleceu no ano de 1576. Foi o principal mentor da escola veneziana, famoso pelo colorido e luminosidade em suas pinturas. Ele se destacou como retratista e paisagista e pintou mais de 4.000 quadros. Também viveu quase 100 anos. Tintoretto nasceu no ano de 1518 e faleceu no ano de 1549. Era da mesma escola onde Tiziano era mentor. Ele era veneziano e deixou um imenso acervo de quadros, dentre eles o Calvário. Em termos teatrais, o Renascimento foi responsável por revitalizar, renascer, reutilizar e rejuvenescer os textos greco-latinos. Nicolau de Clusa, como um padre erudito que era, descobriu no ano de 1429 12 textos de Plausio, que eram comédias que naquela época eram apenas conhecidas pelo nome, mas não tinham acesso ao texto propriamente dito. E em 1486 teve-se a primeira representação de uma peça de Sêneca, já que em sua época suas peças foram escritas apenas com o objetivo de serem lidas. Elas foram escritas apenas para a leitura. A peça em questão foi Hipólito, dirigida por Pompônio Leto, fundador da Academia Platônica, que estudava a filosofia e a retórica, e também se localizava na cidade de Roma. As comédias de Plauto e Terêncio também voltaram a ser estudadas, e logo em seguida encenadas, mas a princípio todas em latim. Mais tarde foram traduzidas para outras línguas mais atuais e que fossem mais faladas. As obras criadas durante esse período, por mais que elas tentassem imitar essas outras mais antigas e manter o traço de texto clássico que elas tinham, começaram a trazer também outros tipos de argumento, outros tipos de referências que eram as situações históricas locais. Em 1486, o texto Os Gêmeos de Plauto foi encenado também. Isso na corte de Ferrara. Os textos Andria e Eunuco, ambas de Terêncio, foram montadas respectivamente nos anos de 1491 e 1499. Aldo Manutius, um impressor veneziano, no ano de 1502, publicou várias obras, dentre elas 7 peças de Sófocles, todas traduzidas e recuperadas por eruditos gregos. Eurípides teve as suas obras impressas no ano de 1503, um ano depois das peças de Sófocles. Já Ésquilo teve que esperar um pouco mais, suas obras só foram impressas no ano de 1518. Esperar é uma brincadeira, porque ele já tinha falecido há muito tempo, só que as obras dele foram recuperadas mais de uma década depois de Sófocles e Eurípides. No século XVI, o interesse por obras artísticas, literárias,
passou-se praticamente a ser interesse exclusivo das classes mais privilegiadas, as classes mais ricas. Os poetas dessa época eram todos patrocinados por monarcas e pessoas ricas daquela época. As tragédias dessa época, elas seguiam muito as regras clássicas, dentre elas ter a presença de personagens nobres como reis, rainhas, príncipes, ou de alta condição social como o clérigo e a burguesia, e a utilização das 3 unidades teatrais: tempo, lugar e ação. Apresentavam áreas musicais e longos monólogos que eram cheios de artifícios linguísticos. Havia também coros que cantavam verdadeiros sermões. E a representação do ator era fundamental para o sucesso das peças. Surgiram obras que tratavam da poética de Aristóteles, dando novos caminhos nas propostas nela encontradas. Vou ter que novamente recorrer à colinha aqui, pessoal, porque as datas estão começando a se confundir aqui na minha cabeça. Júlio César Escalígero nasceu no ano de 1484 e veio a falecer no ano de 1558. Ludovico Castelvetro, meu Deus do céu, meu italiano tá ótimo hoje. Nasceu no ano de 1505 e faleceu no ano de 1571. E são 2 dos exemplos desse retorno à poética de Aristóteles. Escalígero via no aperfeiçoamento moral a finalidade primordial nas peças de drama. Já Castelvetro via a questão das críticas no drama como uma exigência do próprio espectador. Porém, considerava que a poesia era mais para diversão e para o lazer, indo contra todos os cânones poéticos renascentistas, que viam a poesia de uma outra forma. Além do deleite, eles também viam como uma função de instrução. Vamos falar dos principais tragediógrafos. A partir de agora, pessoal, eu vou ter que ler todas as datas, porque as datas já se confundem na minha cabeça, tá, pessoal? Me desculpem. Mas falando de Gian Giorgio Trissino, ele nasceu no ano de 1478 e faleceu no ano de 1550. E foi o responsável pela introdução da língua nativa onde a peça estava sendo encenada e escrita, ao invés do latim, que era tão decorrente naquela época. A peça Sofonisba, de sua autoria e encenada no ano de 1515, foi a primeira tragédia clássica escrita em uma língua que não fosse o latim. Agora vamos citar o outro. Giovanni Battista Giraldi, que nasceu no ano de 1504 e faleceu no ano de 1573. E também era conhecido como Cíncio, é o autor da peça Orbeck, encenada em 1541. Segundo alguns autores, a obra de Giraldi inspirou vários dos temas de Shakespeare, dentre eles Otelo e Romeu e Julieta. Escreveu também um discurso sobre o drama, que foi publicado no ano de 1554 e tinha alusões a Aristóteles. Tem um autor que é difícil de encontrar datas exatas sobre nascimento e morte dele, que foi o Maffei, mas que foi considerado um dos maiores autores da sua época. Dentre a sua obra, tem uma que foi considerada a mais importante da época. A peça em questão é Merope, que até hoje é considerada uma das melhores peças daquele período renascentista na Itália. Agora vamos falar sobre o drama pastoril,
que era um dos estilos dramatúrgicos mais queridos da corte italiana daquela época. E utilizava principalmente de um cenário pastoril, seguia uma narrativa romântica, campestre, cheio de personagens alegóricos e mitológicos. E o traço principal do drama pastoril era a música. Os personagens cantavam para expressar as suas emoções. A primeira peça pastoral surgida foi La Favoie de Orfeu. Não sei se pronuncia desse jeito. La Favola de Orfeu. Deve ser assim, eu não sou fluente italiano, mas na tradução é A Fábula de Orfeu, que foi escrita por Angelo Ambrosini Paliziano, nascido em 1454 e faleceu no ano de 1494, que foi escrita para ser representada com música e seguida de uma outra obra do Beccari, que predominava a comicidade e se chamava O Sacrifício. As obras-primas dessa época, porém, foram a Minta, que foi encenada em 1573, que era uma história de amor de Torquato Tasso. Outra obra se chamava Pastor Fido, ou O Pastor Fido, de Gian Battista Guarini. E esse estilo de peças de teatro se tornou um sucesso não só na Itália, como em toda a Europa, graças às companhias itinerantes profissionais que ali existiam. Mais além, esse estilo de peça, que já tinha uns traços musicais, tinha muitos números de música no meio dela, evoluíram para a ópera. A ópera pode ser considerada a última criação original da Itália nesse período renascentista do século XVI. A primeira ópera, com todas as características que definiam o que era uma ópera, foi a ópera Daphne, com músicas de Jacopo Peri. Não sei se pronuncia desse jeito também. E com texto impresso em um libreto de Ottavio Rinuccini, que foi encenado no ano de 1597. A comédia, por sua vez, teve dupla origem. A primeira parte, inspirada nos estilos padrões de Terêncio e Plauto, que era a comédia erudita. E por outro lado, teve o seu berço com a arte da mímica, com a comédia dell'arte, que é um dos estilos de teatro que eu mais gosto e que eu vou falar mais pra frente com vocês. A comédia erudita era escrita normalmente por pessoas letradas e filósofos, sendo apoiada principalmente em Ferrara pela família de Este. Essa família Este era conhecida por patrocinar muitos artistas. A primeira peça que teve grande sucesso naquele período foi Calandra, que foi encenada em todas as cortes italianas, escrita por Dovinio, que era mais conhecido como Cardeal Bibbiena, que apesar de ser altamente obscena, a peça ela teve muito sucesso e foi encenada durante mais de 200 anos, enchendo as plateias por onde passava. Os comediógrafos italianos, a princípio, elas seguiam o formato do teatro romano, trazendo traços clássicos e situações cotidianas da sua época, que eram assuntos contemporâneos, digamos assim. Os temas principais eram intrigas de amor, mas recheadas de grande quantidade de situações obscenas. Não existiam heróis e heroínas com uma grande grandeza de propósitos.
e a perversão moral era uma constância em todos os textos de comédia dessa época. E é isso, pessoal, a aula de hoje acaba por aqui. Vamos continuar debatendo sobre o Renascimento na próxima aula, na próxima semana. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo da semana com as aulas 16 e 17. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal do Cultura na Rede para não perder as notificações de nenhuma das oficinas que estão sendo ofertadas aqui. Lembrando que tem oficinas em várias linguagens, tem oficinas de fotografia, grafite, piano, violino, violão, canto, técnica vocal, teoria musical, tem oficinas de dança contemporânea, dança de rua. Então é só dar uma olhada aqui nas playlists que tem no canal para você se informar e poder acessar todas as oficinas inteiramente gratuitas. Além dos 50 minutos de videoaula que nós temos aqui no canal do Cultura na Rede, tem 100 minutos de live monitoria para vocês tirarem suas dúvidas com seus respectivos professores. A minha live monitoria é às sextas-feiras, às 15 horas da tarde. Então, vão lá no meu canal, Breno Berdan, para poder acompanhar essas lives. Se inscrevam lá para vocês também não perderem o conteúdo. Então, muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima aula.